A minha paz vos dou, a minha paz vos deixo. Não vou-la dou como o mundo a dá, pois que o mundo não tem paz. A paz do mundo, Jesus, é a preguiça rançosa, é a indiferença culposa e egoística ante as necessidades dos nossos semelhantes. A vossa paz é a consciência do dever cumprido, é o trabalho permanente no bem em favor dos irmãos desafortunados. Dai-nos, Senhor, a vossa paz e faze-nos instrumentos desta paz, por onde estivermos, com quem estivermos, hoje, agora e sempre. Boa noite, meus irmãos. Hoje vamos iniciar o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo Amai os vossos inimigos. Retribuir o mal com o bem. Aprendestes que foi dito: amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus. E que faz? Se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é o que com isso fazeis mais do que os outros? Não fazem outro tanto os pagãos? Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 43 a 47. Digo-vos que se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 20. Bom, meus irmãos, nós vamos começar aqui o nosso estudo, o nosso comentário, com essa segunda parte. Digo-vos que se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Por que Jesus está falando isso? E por que ele inicia o outro falando que aprendeste que foi dito: amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos? Esse odiar os vossos inimigos não está presente no Pentateuco mosaico. Se nós pegarmos a Bíblia, os 5 primeiros livros são referentes aos livros de Moisés, da Torá hebraica. E esse odiar aos vossos inimigos não está presente. Mas como que Jesus fala isso então? É porque os escribas e os fariseus, adulterando o ensinamento que nós vimos no outro estudo, que o amar a Deus sobre todas as coisas está no Deuteronômio, e amar o próximo como a si mesmo está no livro Levítico. Então, os fariseus e os escribas orientavam, através da parte oral da Torá, que o hebreu deveria e teria compromisso com o outro hebreu, mas não com os outros povos, sendo eles o povo de Deus, o filho de Deus, os filhos de Deus. Então, é por isso que Jesus está falando isso, porque ali tinha muito mais orgulho e maldade do que amor. Porque ajudar só aqueles que são ou da nossa família, ou que pensam como nós, ou que torcem para o mesmo time, ou que têm o mesmo lugar de oração, é não amar os filhos de Deus.
Digamos que cheguemos ao ponto de criar uma fraternidade no nosso mundo. Vamos amar só o do nosso mundo e toda a criação infinita de Deus? Então, é disso que Jesus está falando. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. Amai a todos aqueles que não são hebreus, que não pensam como vocês. Fazei o bem aos que vos odeiam. Ainda que alguém tenha diferença para comigo, não devo ver nele alguém que eu deva destruir. Orai pelos que vos perseguem e vos caluniam. E aí ele completa: a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus. Jesus coloca aqui, não mais como servos, como escravos do Senhor, mas nos coloca na condição de filhos, que é muito diferente de servo. O filho é herdeiro de tudo que o pai tem. Se somos criados à imagem e semelhança de Deus, Jesus completa que o nosso Pai faz que o sol se levante para bons e para maus, e que chova sobre justos e injustos. Então, o verdadeiro filho de Deus deve amar os bons, deve amar os maus, deve amar os justos e deve amar os injustos. E ainda mais, a nossa escala do que é bom e do que é justo, geralmente é a partir de nós. Tem alguém aqui que tem coragem de falar que não é bom nem justo? Então, normalmente, nós estamos no grupo dos bons e dos justos. Aqueles que nós dizemos que estão abaixo de nós são os maus e os injustos. Mas digamos que a área de separação aí seja um Gandhi, uma Maria Teresa, uma Irmã Dulce, um Chico Xavier. Nós vamos ficar no grupo dos bons e dos justos ou dos maus e dos injustos? E na verdade nem são esses o nosso modelo. Quem que é o nosso modelo e guia? Nós estamos mais ou menos próximos de Jesus? Ou estamos próximos daqueles que nós consideramos muito inferiores? Nós estamos mais próximos de qual? Quem aqui tem a coragem de ser sacrificado numa cruz, cantando as glórias de Deus, abençoando os algozes e deixando as suas graças para todos aqueles que ali estavam fazendo aquele teatro de horrores, e Jesus abençoa a todos e ainda roga ao Pai que não sabíamos o que estávamos fazendo. Então, filhos de Deus, temos que amar a todos que são nossos irmãos, até porque Deus criou alguém mau. Existe alguém que foi criado mal por Deus? O que é o mal? O mal começa em nós quando nós abandonamos o projeto que existe dentro de nós, porque a lei divina está dentro de nós, e queremos construir um mundo ao nosso jeito. Nos afastamos de Deus. Não queremos o projeto de Deus. Vamos criar o nosso próprio projeto. Aí que se instala o mal. Isso é que é o mal. Então por isso Jesus veio para nos reconectar com o Criador. Todos os nossos transtornos vieram desse nosso afastamento da lei que está dentro de cada um de nós. Por isso é que no estudo passado nós falamos, Deus nos envolve
aqui nesse momento, como esse ar está nos envolvendo, mas Deus também está lá dentro de nós. A nossa evolução vai nos levar à perfeição, porque uma parte da evolução é do nosso livre-arbítrio, mas a outra parte é de Deus, é a centelha divina. Diríamos numa célula, é o seu código genético. O nosso código genético, entre aspas, espiritual, é o do amor. Então, aqueles que nós falamos que são maus, que são injustos, estão momentaneamente equivocados. Mas eles têm uma destinação do bem, do amor, da luz, da misericórdia. É isso que Jesus está nos falando. Nos fazermos ferramentas de Deus em auxílio àqueles que estão perdidos. Então, por isso, retribuir o mal com o bem, suprir a necessidade daquele que não tem amor. O ódio não tem existência própria, é a carência do amor. É disso que Jesus está nos falando. Certo? Jesus veio trazer para nós a lei de amor. E quando ele nos diz que devemos amar aos inimigos, Jesus não se refere a uma única existência. Se nós já recebemos dos espíritos superiores esclarecimentos sobre a reencarnação, sobre o processo reencarnatório, Jesus, o governador da terra, já tinha conhecimento muito superior a isso. Então, os ensinos do Cristo não era para aquela geração que estava ali em torno dele, vamos colocar 100 mil pessoas, que eles aprendessem com os seus ensinos. Não, todos aqueles que estavam ali já desencarnaram há 2000 anos atrás. O ensino do Cristo é aquele ensino que nos fala como espíritos imortais que somos. Então, amar o inimigo é aproveitarmos as oportunidades reencarnatórias de reconciliação com o nosso adversário. Nós não chegaremos à condição de espíritos evoluídos tendo ódio por alguém. São coisas totalmente incompatíveis. Alguém já imaginou o Chico Xavier odiando alguém? Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Gandhi? Esse sentimento não tem como estar no coração de um espírito que já chegou àquele grau de evolução. Então, para nos tornarmos felizes, nós temos que nos reconciliar com todos os nossos adversários. E qual é a reconciliação que o Cristo diz? Nós vamos obrigar alguém que não gosta da gente a nos abraçar? Isso aqui é reconciliação? Isso não, isso é caçar confusão. Ele não quer estar nem perto de mim, eu vou lá e dou um abraço nele. Reconciliar é quando ele necessitar da nossa ajuda, nós vamos lá e ajudamos. É da minha parte não guardar ódio por ele, ainda que ele tenha ódio por mim. O Divaldo Pereira Franco, ele conta o caso de uma vez que ele estava na palestra, chegou um senhor que ele nunca tinha visto na vida e falou com ele: Divaldo, queria que você me explicasse uma coisa. Ele falou: se eu puder, por que eu te detesto? Você me detesta? Mas eu nunca te encontrei, nós nunca conversamos, nunca convivemos. Você fala que me detesta e eu tenho que explicar por que você me detesta? Olha, o que eu posso te dizer é que se eu não fiz nada para que você me deteste, isso é algo que você tem que trabalhar. Então, em relação aos inimigos, se ele ainda continua tendo um sentimento negativo para com a gente, nós que temos que trabalhar interiormente para não ter nenhum sentimento negativo em relação a ele. Por quê? Porque a libertação é nossa. Quando nós ferimos o nosso semelhante, nós estamos ferindo a nós mesmos. Eu vou ter que me reajustar com a lei. Porque se ele me perdoar, ele se liberta. Mas eu continuo preso
o ato infeliz que eu pratiquei. Eu tenho que me reajustar perante a lei divina. E isso se faz no trabalho do bem. Então, quando Cristo nos fala, vá reconciliar com o seu inimigo, vai perdoar o seu inimigo, vá tratar o seu inimigo como um irmão seu perante Deus, é dando a fórmula da nossa libertação. Nós vamos sair da infelicidade e partir para a felicidade quando dentro de nós brilhar sempre o sentimento de amor. É o que Cristo veio nos dizer. Porque para nós, numa única existência, parece um contrassenso. Amar o inimigo, fazer bem a quem me odeia e orar pelo que me persegue e calunia. Se eu for lá para uma única existência, isso não faz sentido nenhum. Mas se eu for olhar para mim como espírito imortal em sucessivas reencarnações, é totalmente a lógica da justiça divina. E como isso se faz? Se eu prejudiquei muito alguém, como é que é a forma de eu reconciliar? Que eu faço o contrário, que eu o auxilie o máximo que eu puder. Então nos esclarece os espíritos felizes que a primeira oportunidade de refazermos é através da reencarnação como pais e filhos. Muitos de nós recebem em seu lar, em seus braços, alguém que nós muito ofendemos. Para que nós, através da maternidade, da paternidade, da dedicação, vamos retribuir a ele, com carinho, com amor, com dedicação, o mal que nós fizemos com ele. Essa é a forma de reconciliação. O simples pedido de perdão é bom, mas ele não vai refazer aquilo que nós fizemos de errado. Então é no lar, na criação do nosso filho, na tolerância, no amor, na dedicação com o nosso companheiro, com a nossa companheira, com os nossos amigos, com aqueles que nos cercam, é que nós vamos nos reconciliar. Se eu sou tolerante, é porque numa outra reencarnação eu muito fiz raiva nos outros. Então eu estou aprendendo a me reconciliar com aqueles que eu fiz raiva. É sempre assim a justiça. É refazer com o bem aquilo que foi feito com o equívoco, com o erro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Um grande pastor americano. Estamos falando de Martin Luther King, na época em que a população americana negra buscava a igualdade civil. Época difícil aquela em que havia muitos embates. E Martin Luther King escreve um sermão notável em que ele fala do amai a vossos inimigos. E ele coloca 3 condições baseado nos ensinos de nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro, cultivo do perdão. O esforço de perdoar sempre. O entendimento. Que não coloquemos barreiras à reconciliação. Que não sejamos aquele que diz, eu perdoo, mas nunca mais quero ver. Não. Se dispor abertamente à reconciliação. E fala mais. Entendimento de não vê-lo por completo, por aquele erro, por aquela queda que ele fez. Entender que ele é um espírito em evolução como nós, que traz também conquistas e valores morais. E ele, em seu sermão, pergunta além
E por que perdoar? Por que oferecer o contrário daquele ato que nos foi feito? Porque sabemos nós que o ódio, contra o ódio, culmina em tragédias terríveis. A treva não fará luz. A vingança não levará nunca ninguém à felicidade, ninguém a se transformar. Então ele proclamava que as pessoas agissem combatendo o erro, mas não aqueles que estavam com ideologias e pensamentos errados. E lembrando Jesus, que nos conclama ao perdão, ao amor aos inimigos, porque uma conquista é um amor tão divino, que é Ele que vai mudar de ódio um coração que odeia para um coração que irá se arrepender e se transformar. Lembremos um caso contado pela BBC num artigo em que o neonazista, que havia se transformado e agora trabalhava em prol das minorias, contra a segregação racial, pela paz entre os povos, Arnold Keller era o nome dele, foi-lhe perguntado o que lhe transformou. E ele diz: eu trazia um ódio, uma violência dentro de mim, contra pessoas, ideologias que eu achava que deveria ser contra. Porém, consegui um emprego numa gráfica. E sabia eu que o dono dessa gráfica era um judeu. Eu adentrando nessa gráfica com ódio e sendo recebido com o sentimento do bem, do respeito e do amor, foi minando o meu ódio. Chegaram os outros e disseram ao dono da empresa: como aceitar aqui o neonazista? Vamos demiti-lo. Ele não. Ele é um bom rapaz. Ele só está equivocado. E assim ele é recebido com um sorriso, com sentimento de fraternidade. E ele que esperava uma reação em contrário, de ser recebido com desdém, com provocação, com sentimento de vingança, foi o contrário. Então ele se preparava para reagir com mais ódio, mas ele encontrou o respeito, o amor, a consideração. Ele não teve reação. E assim ele foi transformando, e de neonazista virou um pacifista. É isso que Jesus nos pede. É esse amor divino que transforma almas violentas que se alimentam do ódio, porque é alimentado pela reação daquele que também lhe oferece o ódio. Mas quando é dito e ofertado a ele o amor, ele se comove. Ou começa a sua transformação. Porque ele não achou uma reação, ele achou uma ação. Você me odeia, mas eu te amo. E é no ano 60 da era cristã que no Coliseu de Roma, atado ao madeiro em volta madeira, para que ela fosse queimada, Joana de Cusa
que sabemos nós, foi a mentora do Divaldo, Joana de Ângeles. E o Carrasco pergunta a ela: é só isso que o seu Cristo ensinou? Que o seu carpinteiro ensinou? A morrer? Ela diz a ele: não. Ele nos ensinou a vos amar. O amor é que muda, que transforma. Não vamos mudar parentes, amigos, companheiros, pessoas que estão à nossa volta, reagindo da mesma forma. Nunca mudaremos ninguém. Mas amando. E esse amor aos inimigos é um amor divino, que brota tão fundo da nossa alma que a pessoa sente, se comove, porque não é uma reação, é uma ação. E é por isso que Deus nos espera, seja quem for, o Pai nos ama igual. E Jesus assim o fez e o faz, transformando-nos todos nós, espíritos imortais, com o seu amor, com a sua dedicação. E inimigos passam a ser amigos, passam a ser irmãos e cooperadores na mesma causa de Deus, porque a força do amor transformando o ódio, transformando a violência, tudo para bem. Vamos ver as considerações de Kardec. Se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Entretanto, há geralmente equívoco no tocante ao sentido da palavra amar, neste passo. Não pretendeu Jesus, assim falando, que cada um de nós tenha para com o seu inimigo a ternura que dispensa a um irmão ou amigo. A ternura pressupõe confiança. Ora, ninguém pode depositar confiança numa pessoa sabendo que esta lhe quer mal. Ninguém pode ter para com ela expansões de amizade, sabendo-a capaz de abusar dessa atitude. Entre pessoas que desconfiam umas das outras, não pode haver essas manifestações de simpatia que existem entre as que comungam nas mesmas ideias. Enfim, ninguém pode sentir em estar com um inimigo prazer igual ao que sente na companhia de um amigo. E aqui vamos para o parágrafo 4. Amar os inimigos. Amar os inimigos não é, portanto, ter-lhes uma afeição que não está na natureza, visto que o contato de um inimigo faz bater o coração de modo muito diverso do seu bater ao contato de um amigo. Amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes sem pensamento oculto, sem condições, o mal que nos causa. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. É desejar-lhes o bem e não o mal. É experimentar júbilo em vez de pesar com o bem que eles advenha. É socorrê-los, apresentando-se ocasião. É abster-se, quer por palavras, quer por atos,
de tudo o que os possa prejudicar. É finalmente retribuir-lhes sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar. Quem assim procede, preenche as condições do mandamento: amai os vossos inimigos. Eu gostaria de fazer uma consideração aqui, voltando lá no versículo em que Jesus fala: porque se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é o que com isso fazeis mais do que os outros, não fazem outro tanto os pagãos? A nova ética que Jesus trouxe ao mundo vem nos mostrar uma grande diferença de entregar alguma coisa para que alguém, por seu lado, também me entregue alguma coisa. Isso é troca. Fazemos isso muito no Natal, né? Damos um presente para receber um presente. Geralmente olhamos o tamanho da caixa, o valor do presente, né? Para ver se é equiparado. Isso é troca. Isso não é amor. Por isso que Jesus fala isso. Se nós estamos esperando receber alguma coisa, nós não estaremos agindo como filho de Deus. Porque a recompensa que Deus vai dar é para aquele que é capaz de esquecer de si mesmo para lembrar do seu semelhante e agir em favor do seu semelhante. Não temos a menor condição de fazer como Jesus, de nos aproximarmos daqueles que nos querem mal, que nós sabemos que nós chegamos lá, vai nos dar um tapa, vai nos dar um soco, às vezes se tiver com uma arma, vai usar a arma. Então nós nem devemos fazer isso a fim de não patrocinarmos, estimularmos a violência do outro. Mas nós podemos não desejar mal para eles. Nós podemos, se alguma coisa de bom acontece com eles, ficarmos felizes também. Se pudermos fazer alguma coisa que os possa beneficiar, ainda que eles não saibam, e é melhor que eles não saibam, que fomos nós que de alguma forma o ajudamos, isso é amar os inimigos. Porque é claro que não tem, é muito diferente você estar no meio de pessoas amigas, em que a vibração de sintonia, de bem-querer, não pode ser a mesma vibração com quem te deseja mal. Aquilo, quando aproxima, é como se fosse uma fera. Vamos nos imaginar, nós estamos fazendo uma meditação no campo, ali apreciando a natureza, o sol, a brisa, e quando nós olhamos, tem um touro bravo olhando e nos mirando. O que acontece? Naturalmente, sem a gente pensar, às vezes nós nem vimos o touro ainda, nós estamos virando ainda, mas já pressentimos. O coração dispara, uma sensação de medo, a respiração acelera, as pupilas dilatam, o sangue é direcionado para as pernas e para os braços, a pele fica pálida, há um suor frio, e o organismo nos preparou para lutar ou para fugir. No meu caso, fugir. Eu não ia enfrentar o touro. Eu iria seguramente fugir. Porque essa sensação ela não é agradável. E ela estimula em nós a nossa autoconservação. A pessoa amiga não. Por exemplo, as férias passadas, levei minha mãe para poder ficar uns dias comigo lá. Deitar no colinho da mamãe, só faltou uma mamadeira. No colinho da mamãe, vai falar que é igual? Claro que não é igual. Então por isso que Kardec dá essa elucidação. O que Jesus está falando? É não querer o mal para aquele que nos quer mal. E se pudermos ser úteis a eles, vamos ser, porque é assim que quer o mal. Porque se ele nos detesta, mas no momento de necessidade dele, ajudamos, é aí que ele começa a mudar. Que é essa recompensa que o Senhor faz. Por quê?
se agirmos no mal, infelizmente, nós vamos ter que nos deparar com o mal que nós criamos. E aí quem vai nos tirar disso é alguém que nos ame, porque o mal é perder o caminho para Deus. Esse que é o mal, certo? Considerações finais. Mahatma Gandhi, enfrentando na libertação da Índia uma guerra sangrenta entre os próprios indianos, entre hindus e muçulmanos, que então faziam parte da Índia. Naquela loucura, ele vendo o seu povo se degladiar numa luta sangrenta e enfraquecida, ele começa a jejuar, falando que enquanto tivesse um indiano brigando com outro indiano, ele não comeria mais. Ele preferia morrer de fome a ver um indiano matar o outro, por questões religiosas. Então ele, muito fraco, ele vai fazer esse jejum num local dominado, ele que era hindu, o local era dominado pelos muçulmanos. E nesse jejum adentra um hindu, com um pedaço de pão na mão e falando com ele: coma, eu sei que eu vou para o inferno, mas eu não quero carregar na minha consciência a sua morte, porque eu sei que você é bom. O Gandhi pergunta para ele: mas por que você sabe que você vai para o inferno? Porque nessa luta um muçulmano matou minha esposa e meus filhos. E eu fui na casa do muçulmano e matei a esposa dele e todos os filhos dele. Então eu sei que eu vou para o inferno, mas você não. Eu não quero carregar a culpa de você morrer por algum ato meu. Aí o Gandhi fala com ele: mas eu sei a sua salvação. Ele falou: não, eu não tenho salvação. Ele falou: sim, você tem uma salvação. Vá dentro dessa guerra de loucura, encontre uma criança cujos pais tenham sido mortos, que estejam órfãos, sem casa. Pegue essa criança e cuide dela como um filho no seu coração. Mas há um detalhe: ele estava falando para um hindu. Você tenha certeza que essa criança seja muçulmana, e você vai criá-lo como seu filho, e que ele cresça muçulmano dentro das convicções dele, e você o ame como filho. Ou seja, ele estava pedindo ao hindu que criasse um muçulmano como muçulmano. Então, isso que é o ensino de amar, quando você ama o outro e não você ama aquilo que o outro é segundo a sua vontade. Você está amando, respeitando a vontade dele, e não amando porque ele faz a sua vontade. Esse é o grande ensinamento de Mahatma Gandhi. O apóstolo Paulo nos fala a Epístola aos Romanos, capítulo 12, versículo 20 e 21. Se teu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se ele tiver sede, dê-lhe de beber. Se antes erais trevas, hoje sois luz. Andai como filhos da luz. Não é de encontro aos nossos inimigos, mas se a situação nos levou em que o inimigo nos busca ajuda, amparo, é a hora de ofertarmos o amor que Jesus nos ensina. É o que Paulo fala. Se a circunstância da vida lhe deu a oportunidade da reconciliação, de você ajudar aquele que te feriu, que te magoou, abra o teu coração. Deixe que o amor divino atue e ajude ao teu inimigo, porque estarás fazendo dele um amigo. Estarás não mais ofertando a reação do ódio, que é a escuridão, mas a luz, que é o amor. Antes eras trevas, hoje sois luz.
andai como filhos da luz. Façamos o bem a quem quer que seja, aos amigos, aos inimigos. Mas o bem aos inimigos é fazer deles amigos do futuro. Meus irmãos, que Jesus nos ajude a retribuir o mal com o bem.